Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisado sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos falar sobre essa reta final, esses últimos dias do pleito do segundo turno para a presidência da República. Queridos, a reta final das eleições presidenciais aqui no Brasil tem sido marcada por uma onda de baixaria, de fake news e de desprezo total pelas regras básicas fundamentais do jornalismo. Muitas informações distorcidas e algumas claramente mentirosas foram noticiadas pela própria mídia tradicional como se fossem verdade e logo depois desmentidas. Eu não estou falando apenas de declarações de candidatos, mas estou falando de informações mesmo que foram veiculadas pela mídia como se fossem verdade e no final eram fake news, eram pura mentira. Vamos citar somente alguns casos. Há poucos dias a Folha de São Paulo veiculou uma denúncia de que empresários apoiadores de Bolsonaro teriam contratado algumas empresas para impulsionar a candidatura de Bolsonaro nos 2 últimos dias antes do pleito do segundo turno, através do WhatsApp, espalhando mensagens para as milhões de pessoas do Brasil, para que elas, em vez de votarem em Haddad, votassem em Bolsonaro. Só que a matéria não traz prova nenhuma. Isso é algo simplesmente absurdo, porque no jornalismo a gente aprende que a gente não pode publicar matéria com base em rumores, com base em alguém falou que... Não, você tem que ter provas, você tem que ter documentos para poder comprovar aquela denúncia, senão você não pode publicar aquela matéria. Pois bem, a matéria da Folha de São Paulo não tinha prova nenhuma. Para que a coisa fosse verdadeira, teria que, em primeiro lugar, ter algum contrato assinado para que houvesse esse impulsionamento. Se tiver esse contrato, ainda seria preciso você provar o vínculo com o Bolsonaro, ou seja, Bolsonaro dizendo para aquele empresário que ele fizesse isso, mas você não tem nenhuma coisa nem outra. Aliás, muitos desses empresários que foram denunciados nessa matéria estão, inclusive, processando a Folha de São Paulo, pedindo milhões de reais, justamente por causa dessa denúncia, dessa calúnia terrível. E se esperava que um dia depois da matéria, a Folha de São Paulo finalmente apresentasse as provas, mas não apresentou. Haddad chegou, inclusive, a pedir 5 liminares, e entre elas uma que iria suspender a candidatura de Bolsonaro e fazer com que Ciro fosse o candidato do segundo turno contra Haddad. Que absurdo, desprezando mais de 50 milhões de votos, com base em nada, no vazio. E simplesmente o TSE disse, olha, eu posso abrir uma investigação, não tem problema. Agora eu preciso de provas. E deu tantos dias para eles apresentarem as provas que não apareceram até hoje. A coisa é totalmente nonsense, é totalmente absurda. Que, só para você ter uma ideia, segundo a matéria da Folha de São Paulo, o contrato para impulsionamento era de 12 milhões. Um contrato só, e a matéria fala de vários contratos. Meus amigos, com 12 milhões de reais, sabe para quantas pessoas você pode mandar mensagens pelo WhatsApp? 12 milhões te proporciona simplesmente enviar quase 9 bilhões, para ser mais preciso, 8 bilhões e 900 milhões de mensagens para todo o Brasil e o mundo, inclusive. Agora, pense bem, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Né? Para que alguém iria contratar 8 bilhões e 900 milhões de mensagens? Mais do que isso, se isso é só um contrato, então você teria aí dezenas de bilhões de mensagens. É algo simplesmente absurdo. Quer dizer, a pessoa que fez a matéria não parou nem para pensar que o valor contratado que ela colocou lá na matéria está totalmente além do que as pessoas gastam para contratar um tipo de serviço
desse daí para alcançar um país inteiro. É muito menos que você precisa. Além do que, a jornalista responsável por fazer essa matéria é uma notória petista, como ela mesma declara no vídeo que você vai assistir agora aí. Como você define sua opinião política? Eu sou uma pessoa de esquerda. Eu sempre votei no PT. Como você define sua opinião política? Eu sou uma pessoa de esquerda. Eu sempre votei no PT. Mas a baixaria não para por aí. Nós tivemos ainda muita coisa mais pesada. Por exemplo, nós tivemos a denúncia de que um homem que matou um mestre de capoeira era eleitor do Bolsonaro, matando aquele mestre de capoeira porque ele era eleitor do Haddad. Sendo que quando a investigação é feita, o que é que se descobre? Que o indivíduo não tinha nada de eleitor do Bolsonaro, que matou justamente por causa de uma discussão em que ele foi xingado e chamado pejorativamente de homossexual, e nessa briga ele acabou matando o indivíduo, e esse indivíduo que cometeu o assassinato, ele confessa que ele não é eleitor de Bolsonaro, ele sequer é eleitor de Bolsonaro. Quer mais outra? Você se lembra daqueles pichadores do Rio de Janeiro pichando suásticas, que a mídia divulgou por aí, que eram apoiadores de Bolsonaro? Foram pegos pela polícia, que também tem imagens em câmera de vídeo em que eles estão pichando a campanha Ele Não contra Bolsonaro. Hashtag Ele Não contra Bolsonaro. Ou seja, eles não eram apoiadores de Bolsonaro, eles eram justamente apoiadores de Haddad, fazendo campanha contra Bolsonaro, simulando, inclusive, suásticas, como se fossem pichadas por eleitores do Bolsonaro. Quer mais uma? Você se lembra daquela moça lá do sul do país, que disse que foi marcada por uma suástica por eleitores do Bolsonaro? Ela, inclusive, disse que foi agredida, chutada e tal. Pois bem, a polícia foi investigar contra o desejo dela, que ela disse, inclusive, que não queria que a polícia investigasse, o que já tornava o episódio estranho. Mas a polícia investigou e o que foi que ela descobriu? Que, na verdade, ela se automutilou. Ela se automutilou justamente para acusar eleitores de Bolsonaro. Veja até que ponto vai a loucura desse pessoal para tentar impedir a candidatura, a ascensão de um candidato à direita do Brasil. Brasil que culturalmente é tomado pelas esquerdas. Há uma hegemonia cultural de esquerda no Brasil, isso nas redações de jornais, nas academias, nas universidades, no meio artístico, e justamente por causa disso se faz essa pressão toda contra o candidato que está à frente das pesquisas e que provavelmente, tudo indica que ganhará a eleição deste ano para presidente do Brasil. Por falar nisso, a mesa diretora da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil se reuniu nesta semana em Cuiabá e declarou apoio oficial a Jair Messias Bolsonaro como presidente da República. Veja a nota da CGDB aí na tela. A mesa diretora da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, CGDB, reunida em 24 de outubro de 2018 na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, na pessoa de seu presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, analisando a atual situação política e social do país e considerando o que preceitua a palavra de Deus acerca da família, do aborto e de outros temas, declara seu apoio ao candidato à presidência Jair Messias Bolsonaro. Mesa diretora da CGDB, Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. A decisão da CGDB
era mais do que esperada nesse sentido, uma vez que quando você vê no segundo turno um candidato que defende posições que se chocam frontalmente com os valores esposados pela igreja, e do outro lado, um candidato que, apesar de não ser perfeito, de ter suas falhas, de ter suas imperfeições, aliás, não existe candidato perfeito, né? Todos nós somos humanos e, pelo simples fato de sermos humanos, já somos imperfeitos. Se nós quisermos um governo perfeito, é só quando Jesus vir neste mundo e reinar aqui sobre a terra. Mas, apesar de suas imperfeições, como eu estava dizendo, esse candidato à direita, ele defende posições que se coadunam com aquilo que a igreja defende. É óbvio que a igreja não deveria tomar outra posição. Além do que, nós temos, de um lado, um candidato que representa um rompimento com tudo isso que nós temos tido nas últimas décadas aqui no Brasil, não só em relação à área de valores, mas também em relação à degradação da política no Brasil. Nós temos visto, nos últimos anos, a economia do Brasil sendo dilapidada, nós temos visto as instituições do Brasil cada vez mais sendo dilapidadas também. Nós temos visto também no Brasil, nesses últimos anos, um roubo crescente, o aumento dos homicídios no Brasil, aumento tremendo da criminalidade. Nós temos visto mais de 14 milhões de desempregados. Enfim, nós vimos o Brasil, nesses últimos 14, 15 anos, passando por uma situação terrível, né? No começo parecia que não ia ter nada disso, porque quando Lula assumiu no seu primeiro mandato, ele, em vez de fazer muitas coisas que ele dizia que iria fazer, ele acabou, por exemplo, mantendo o tripé econômico do Plano Real, né? E tomando medidas que fizeram com que o mercado e a economia olhasse ele com bons olhos e o Brasil começou a crescer economicamente, mas logo depois veio o mensalão, logo depois veio o petrolão, logo depois, no final do segundo mandato de Lula, na verdade, a partir da metade para o final de seu segundo mandato, ele mudou o plano econômico no Brasil e esse plano econômico novo foi seguido por Dilma Rousseff no seu primeiro mandato e aprofundado e também no seu segundo mandato, que levou a essa degeneração da economia do Brasil, enfim. E depois desses anos todos do poder, fazendo tudo isso, eles querem voltar para consertar as coisas erradas, né? Poxa, mas eles já tiveram 15 anos, 14, 15 anos. Né? Se contarmos o período do presidente Temer, que foi eleito justamente formando chapa com a Dilma. Então nós temos aí 16 anos desse pessoal e eles ainda querem mais 4 anos depois desses 16 anos para resolver todas as coisas. Diante de todas essas situações, de todas essas circunstâncias, enfim, é mais do que compreensível que a maioria dos brasileiros queira uma mudança neste ano, um rompimento com tudo isso que estava aí. Aliás, como prova desse rompimento, já vimos, comentamos isso no programa passado, o resultado das eleições para o Congresso Nacional, não é? Eu já havia dito para vocês que houve uma grande renovação e que o Congresso Nacional no Brasil hoje é o mais conservador desde a redemocratização e só faltou mostrar isso em números. Então, veja na tela agora esse gráfico que mostra como era o parlamento brasileiro depois das eleições de 2010, como ficou o parlamento brasileiro depois das eleições de 2014 e como ficará agora o parlamento brasileiro em termos de conservadorismo depois do pleito desse ano de 2018. Veja na tela. Como você pode perceber, agora em 2018, são um pouco mais de 300 parlamentares da Câmara Federal que são conservadores. Isso representa quase 60%, vai dar mais ou menos 59% da Câmara Federal em nosso país. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu gostaria de lembrá-lo que a palavra de Deus nos diz que o Senhor odeia os lábios mentirosos. Gostaria de lembrá-lo, como diz o Salmo de número 101, Salmo de Davi, versículo de número 7, que Deus também abomina a fraude e ele não tem parte com aquele que pratica a fraude. Noutra versão diz o engano, né? E, inclusive, o 8º mandamento é não cometerás falso testemunho. Isso nós vimos muito nesta eleição. Nem comentamos também um vídeo
de baixo nível que foi divulgado segundo a imprensa, né? Nas redes sociais aí denegrindo a imagem de um dos candidatos ao governo lá de São Paulo, e segundo os peritos da polícia, trata-se de um vídeo forjado, onde a pessoa que aparece ali naquela orgia com as moças não é aquele candidato. Mas aí você vê a que nível nós chegamos nas eleições desse ano, que superaram em baixaria todas as eleições passadas, né? E Deus abomina tudo isso. Deus abomina a mentira, Deus abomina o engano, Deus abomina a fraude, Deus abomina todo esse tipo de expediente. Nós não temos parte com isso. Abominamos tanto aqueles que praticaram isso enormemente, que hoje estão perdendo a eleição, pelo menos é o que está se apontando agora, como abominamos também os excessos daqueles que, apoiando o candidato que está à frente das eleições, também andaram divulgando meias-verdades, algumas coisas meio distorcidas, às vezes até ingenuamente repassando essas informações, né? Mas a gente deve se posicionar sempre a favor da verdade. Nós somos contra fake news, contra a mentira, nós somos a favor da verdade, porque Deus odeia a mentira e se deleita com a verdade. Amém? Queridos, que Deus continue abençoando a vida de vocês e que neste final de semana nós estejamos orando pelo nosso país. Quem puder jejuar, jejue, e que estejamos também depositando com sabedoria o nosso voto nas urnas e orando para que o resultado seja o melhor para o nosso país, que Deus esteja abençoando a nossa nação, porque o Brasil precisa muito. Um abraço, até o nosso próximo encontro na semana que vem. Deus te abençoe. Conheça os livros da série Pregadores da Bíblia de Ciro Sanches Zibordi. Serão 7 livros e os 3 primeiros já estão à venda. João, o pregador politicamente incorreto. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. E Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Série Pregadores da Bíblia. Mais um produto com a qualidade CPAD. Grande final do concurso nacional Crente Bom de Bíblia 2018. Todas as emoções da competição que conquistou o Brasil estão de volta. Marque em sua agenda. De 15 a 17 de novembro de 2018. Assista ao vivo às grandes finais das categorias Kids, Adolescentes, Jovens e Adultos. Cultura, suspense, interação, louvor e muito mais. Transmissão online, em tempo real, pela TV CPAD. Grande final do concurso Crente Bom de Bíblia. Uma realização CPAD.